Imagine abrir a janela de casa e se deparar com um jardim que parece ter sempre pertencido àquele lugar, onde cada planta cresce com vigor sem exigir de você esforços exagerados de rega, podas frequentes ou gastos intermináveis com fertilizantes e pesticidas. Esse é o poder de um paisagismo sustentável construído a partir do uso de plantas nativas. Diferente do que muitos pensam, não se trata de abrir mão da beleza ou da sofisticação do seu jardim. Ao contrário, o uso de espécies locais transforma qualquer espaço em um refúgio natural harmonioso, com identidade própria e uma estética autêntica que reflete a essência da região em que você vive. O gancho para você hoje é simples. Se você quer um jardim que floresça praticamente sozinho, respeite o ambiente e ainda valorize o seu espaço, você precisa conhecer e aplicar o paisagismo sustentável com plantas nativas. E aqui vai a promessa. Até o fim deste vídeo, você vai aprender tudo o que precisa para começar a transformar o seu quintal, varanda ou até mesmo um pequeno canteiro urbano em um verdadeiro ecossistema sustentável. Vamos caminhar juntos desde os conceitos básicos, como entender o que significa uma planta ser considerada nativa, até as técnicas práticas que reduzem o consumo de água, aumentam a resistência do jardim e diminuem a necessidade de manutenção. Você também vai conhecer exemplos de espécies que podem ser usadas em diferentes regiões do Brasil, descobrir como combinar estética com funcionalidade e entender os erros mais comuns que você deve evitar. Ao longo do vídeo, você vai perceber que a sustentabilidade não é só uma tendência passageira, é o caminho mais inteligente para criar espaços verdes duradouros, econômicos e belíssimos. Mas antes de mergulharmos nesse conteúdo, eu quero te fazer um convite. Se inscreva agora no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui você aprende como a natureza pode transformar não só o ambiente externo, mas também a sua rotina e a sua relação com a vida. Então já deixa o like, porque isso ajuda demais a manter esse projeto vivo, e aproveita para comentar no final do vídeo qual planta nativa você já tem ou gostaria de ter em casa. Comente também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vamos nos conhecer melhor. O mapa do que vamos explorar está dividido em 5 grandes pilares. Primeiro, vamos entender o que são plantas nativas e como você pode identificar quais são as melhores opções na sua região. Depois, veremos os principais benefícios de adotar essas espécies no paisagismo, tanto para o meio ambiente quanto para o bolso. Em seguida, mergulharemos nas técnicas de manutenção inteligente, mostrando como é possível reduzir drasticamente o consumo de água e evitar desperdícios. No quarto bloco, trarei inspirações e exemplos práticos para que você possa visualizar como montar o seu jardim de forma equilibrada e sustentável. Por fim, vamos conversar sobre os erros mais comuns, mitos que precisam ser quebrados, e como planejar a longo prazo um espaço verde que se mantenha forte e bonito por muitos anos. Comecemos pelo básico. O que define uma planta nativa? São espécies que surgiram e se desenvolveram naturalmente em determinada região, adaptando-se ao clima, ao solo e à fauna locais. Isso significa que elas não precisam de cuidados artificiais para sobreviver. Enquanto espécies exóticas podem demandar atenção constante para se manterem vivas, as plantas nativas já estão habituadas a ciclos de chuva e seca, a pragas regionais e até ao tipo de solo predominante. Para identificar quais espécies são nativas da sua área, você pode consultar viveiros regionais, buscar informações em sites de órgãos ambientais ou usar guias de flora local. Hoje em dia, até aplicativos de celular já ajudam nessa pesquisa. Um exemplo simples: ipês, bromélias e marantas são espécies brasileiras que se adaptam perfeitamente em diferentes climas do país. Ao escolher plantas assim, você já dá o primeiro passo para um paisagismo mais inteligente. E aqui entramos no segundo pilar: os benefícios do uso de plantas nativas no paisagismo sustentável. O primeiro deles é a economia de água. Num mundo onde os recursos hídricos estão cada vez mais pressionados, ter um jardim que se mantém verde e saudável mesmo em períodos de estiagem é um privilégio.
Isso acontece porque as plantas nativas já estão ajustadas ao regime natural de chuvas da região, necessitando de regas ocasionais apenas em fases mais críticas. Outro benefício enorme é a resistência. Espécies locais dificilmente adoecem com facilidade, porque já convivem há séculos com o mesmo ambiente. Isso reduz a necessidade de pesticidas, adubos químicos e manutenções constantes. Além disso, ao adotar plantas nativas, você contribui diretamente para a preservação da biodiversidade. Muitas delas servem de alimento e abrigo para polinizadores como abelhas, borboletas e até pequenos pássaros, fortalecendo o ecossistema ao redor. E há ainda o fator estético. Nada é mais autêntico do que um jardim que reflete a flora típica da sua região. Ao invés de tentar copiar modelos artificiais, você cria um espaço único e cheio de identidade. No próximo passo, vamos mergulhar nas técnicas práticas que fazem o paisagismo sustentável ser eficiente de verdade. Um erro comum é achar que basta escolher plantas nativas e o trabalho está feito. Mas a verdade é que o segredo está em como você organiza o espaço e como cuida do solo. Um dos primeiros pontos é investir em irrigação eficiente. Ao invés de desperdiçar água com mangueiras abertas, sistemas de gotejamento ou reaproveitamento de água de chuva são extremamente eficazes. Outro truque é o uso da cobertura de solo com matéria orgânica, como folhas secas, cascas de árvore trituradas ou palha. Isso ajuda a manter a umidade, evita a erosão e ainda melhora a fertilidade ao longo do tempo. Agrupar espécies com necessidades semelhantes de luz e água também facilita os cuidados. Assim, você não precisa se preocupar em tratar cada planta de forma diferente. Por fim, dar preferência a espécies perenes garante que o jardim se mantenha bonito por anos, sem necessidade de replantios constantes. Aqui já começa a se formar a consciência de que o paisagismo sustentável não é apenas sobre estética, mas sim sobre construir um sistema vivo e equilibrado. A cada escolha que você faz, desde o tipo de planta até a forma de irrigar, você está definindo se terá um jardim que exige esforço contínuo ou um jardim que cresce de forma quase autônoma. O poder das plantas nativas é exatamente esse: devolver ao espaço urbano a harmonia com a natureza que sempre existiu ali, mas muitas vezes foi esquecida. Agora vem a parte mais importante desse processo. É hora de transformar todo o conhecimento em prática. Já vimos o que define uma planta nativa, entendemos seus benefícios ambientais e econômicos, e aprendemos técnicas para otimizar manutenção e recursos. Agora vamos dar vida a esse conceito com exemplos práticos, inspirações visuais e, principalmente, com a clareza sobre os erros mais comuns que você deve evitar para não desperdiçar tempo e energia. Pense na sua área externa, seja um pequeno quintal, um canteiro lateral, um jardim frontal ou até mesmo uma varanda. Todos esses espaços podem ser convertidos em microecossistemas cheios de vida, usando apenas escolhas conscientes. O segredo é planejar bem, selecionar espécies adequadas e deixar que a natureza faça a maior parte do trabalho por você. Um primeiro exemplo prático é o jardim residencial de pequeno porte. Imagine uma varanda de apartamento ou um quintal estreito. Nesse tipo de espaço, você pode usar vasos médios com espécies nativas da sua região, intercalar com arbustos menores e preencher as bordas com plantas rasteiras que cobrem o solo e reduzem a necessidade de rega. Isso cria um efeito visual de camadas, dando profundidade ao ambiente mesmo em áreas limitadas. Outro caso é o de espaços urbanos maiores, como canteiros de rua ou praças. Aqui, o uso de árvores nativas de sombra é essencial, porque além de embelezar o ambiente, ainda ajudam a reduzir a temperatura local, criando microclimas mais agradáveis. Espécies como ipês ou pau-brasil são exemplos perfeitos em regiões tropicais. Em áreas com clima mais seco, plantas como bromélias, cactáceas ou agaves nativos se tornam soluções brilhantes, pois resistem bem à escassez de água e ao sol intenso. E não podemos esquecer das regiões de clima úmido,
onde as chuvas são mais frequentes. Nesses lugares, a escolha deve recair sobre espécies que toleram solos mais encharcados, como algumas variedades de samambaias ou aráceas. O importante é sempre observar como a natureza local já se comporta. Se uma planta é abundante em parques e reservas próximas, é sinal de que ela se adapta bem e terá grandes chances de prosperar em seu jardim doméstico. Outro ponto inspirador é a diversidade estética que as plantas nativas oferecem. Você pode compor cores vibrantes, como o roxo de uma quaresmeira em flor ou o amarelo intenso de um ipê, combinando com folhagens verdes profundas de marantas ou com a textura singular de capins ornamentais do cerrado. O resultado é um jardim que não só chama a atenção, mas também transmite identidade regional. Mas para que essa beleza dure, é essencial conhecer os erros mais comuns. O primeiro é acreditar que plantas nativas não exigem nenhum cuidado. Embora sejam mais resistentes, elas ainda precisam de atenção inicial para se estabelecerem. Nos primeiros meses após o plantio, a rega regular é fundamental, mesmo em espécies adaptadas à seca. O segundo erro é insistir em regar demais depois que as plantas já estão adaptadas. O excesso de água pode gerar apodrecimento das raízes e doenças. Outro mito é achar que o paisagismo sustentável é limitado e pouco sofisticado. A verdade é que a variedade de espécies nativas permite criar desde jardins tropicais exuberantes até composições minimalistas modernas. O erro seguinte está em não planejar o crescimento a longo prazo. Muitas pessoas plantam árvores muito próximas de muros, calçadas ou da própria casa, sem calcular o tamanho que a copa vai atingir. Isso pode gerar problemas estruturais no futuro. O último equívoco é não pensar no jardim como um todo, tratando cada planta de forma isolada. O paisagismo sustentável depende da interação entre solo, plantas e fauna, formando um sistema completo. Planejar para o longo prazo significa pensar não apenas na estética imediata, mas no comportamento do jardim ao longo dos anos. Árvores que hoje parecem pequenas podem se tornar gigantes imponentes, fornecendo sombra e atraindo aves. Arbustos que parecem discretos podem florescer em explosões de cor na estação certa. E plantas de solo podem se espalhar e formar tapetes verdes que protegem a terra contra a erosão. Esse processo de evolução natural é o que faz um jardim sustentável ser tão recompensador. Ele se transforma constantemente, acompanhando o ritmo da natureza, mas sem exigir que você invista energia ou recursos desnecessários. Agora vamos recapitular tudo o que vimos até aqui. Aprendemos o conceito de plantas nativas e entendemos por que elas são a base de um paisagismo sustentável. Menos água, menos manutenção, mais resistência e mais vida para o ecossistema. Vimos também que ao escolher espécies locais, você economiza dinheiro, preserva a biodiversidade e cria um jardim único que reflete a identidade da sua região. Descobrimos técnicas práticas para otimizar irrigação, preparar o solo e reduzir esforço, além de inspirações para aplicar em jardins pequenos, espaços urbanos ou áreas de clima variado. E, por fim, identificamos os erros mais comuns e como evitá-los, garantindo que seu jardim se mantenha belo e saudável por muito tempo. E aqui vai a conclusão. O paisagismo sustentável com plantas nativas não é apenas uma tendência passageira, mas uma mudança de mentalidade. É sobre respeitar o ambiente, valorizar o que já existe na sua região e criar beleza com inteligência. Agora é a sua vez. Comente aqui embaixo qual espécie nativa você mais gosta ou qual você pretende colocar no seu jardim. Compartilhe este vídeo com amigos que também querem transformar seus espaços e não esqueça de deixar o like para fortalecer essa comunidade que ama jardinagem. E claro, se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho. Nos próximos vídeos vamos trazer ainda mais ideias práticas para você continuar construindo um jardim bonito, sustentável e cheio de vida.